Patrocinado por... As pessoas ainda pensam muito na agricultura como uma profissão menor e cada vez mais se tem vindo a valorizar estas vivências e esta forma de pensar. O agricultor ou o produtor agrícola ou quem quer se vir instalar em produção para fazer modo de produção biológico tem que efetivamente perceber quais são as características da sua exploração, se efetivamente está preparado para o primeiro embate do período de reconversão, que normalmente vimos ali a decrescer um bocadinho os rendimentos. Também podemos falar na sustentabilidade a longo prazo, porque ao mudar as práticas, ao melhorar a estrutura e a fertilidade do solo, os agricultores biológicos vão depender cada vez menos da utilização de fatores externos. O próprio solo e a própria exploração vai estar num sistema fechado e, portanto, é um benefício, sem dúvida, não ter que depender tanto de compra de fertilizantes e fatores de produção externos. Qualquer cozinheiro, qualquer chefe de cozinha procura bom produto, acima de tudo bom produto, indiferente se é biológico ou não. Para bom produto precisamos de bons parceiros. Por acaso tive a sorte de conhecer a Quinta da Agrela. A Ana e o Emanuel são impecáveis. E acho que naturalmente as coisas acontecem. Não se pensa necessariamente em nada, simplesmente trabalho e trabalhamos com aquilo que eles nos trazem todas as semanas. Produto de época, sazonal, quase sempre. Quando falamos em modos de produção sustentáveis, estamos a falar de um modo de produção que tem uma ação multinível. Uma ação multinível que depois vai impactar no desenvolvimento económico da região e também no desenvolvimento das comunidades rurais, porque não atua só na produção em si, mas também estimula a procura de produtos orgânicos, estimula também outras formas empreendedoras de motivar e de alavancar também várias economias da região, como esta quinta onde nós estamos, onde a Ana faz workshops, ou seja, não está só focada na parte da produção hortícola e na produção de frutos também, mas também temos aqui esta componente da diversificação da sua atividade. Esta história começou há 10 anos atrás. Na altura vivia em Lisboa, foi simultâneo com a crise que se prolongou por 2011. E o seu auge acredito que tenha sido em 2011 e como todas as crises são boas para nos fazer voltar para dentro e pensar, repensar naquilo que é importante. Na altura trabalhava e ainda continuei a trabalhar há alguns anos em arquitetura e pensei na questão da soberania enquanto pessoa e na ligação àquilo que é essencial, à comida, aos bens essenciais, à habitação, à natureza, à ligação à natureza. Todas essas coisas ganharam uma força muito grande e impactaram muito nas decisões que tomei então nessa fase e decidi voltar à minha terra natal e construir, não sabia muito bem o quê, mas começar do zero e ver o que é que poderia surgir de uma vida mais voltada para a natureza.
naturalmente que temos aqui um grande potencial. Temos aqui também, se calhar, a condicionante das áreas, que nem sempre é muito favorável para que os agricultores optem por este modo de produção, mas naturalmente temos aqui um potencial porque cada vez mais temos a preocupação do consumidor. E acho que esta certificação, seja na região centro, seja a nível nacional, seja a nível europeu, é este elo de ligação com o consumidor, porque transmite confiança. Portanto, ele sabe que ao comprar produtos biológicos que têm esta certificação, têm o símbolo e o selo da agricultura biológica, que todos nós conhecemos, estão a adquirir produtos de confiança, estão a adquirir produtos que fazem bem à sua saúde, que estão isentos de algum risco de conterem produtos fitofarmacêuticos. A certificação biológica é a forma, não é, como os organismos de controlo, como a Kiva Sativa, atestam que um produto, que um processo, que uma atividade agrícola cumpre com o regulamento da agricultura biológica, não é? E começámos este projeto com 7 camas lá fora, 7 camas de plantações, uma escala muito pequenina, e fomos desenvolvendo a nossa escala e percebendo que escala que teríamos que ter para tornar este negócio, este sistema sustentável. Obviamente que as pessoas têm que ter aqui os planos de fertilização, têm que ter um plano de exploração, tudo isso a ser apresentado ao organismo de controlo, particularmente para apresentar e para mostrar que efetivamente tem uma arquitetura pensada na sua exploração para que possa efetivamente estabelecer aqui, ou estabelecer na sua exploração, este modo de produção que cada vez mais é uma demanda, e não é só uma demanda a nível nacional, é a nível europeu, pela estratégia do prado ao prato, não é? Portanto, onde o objetivo é termos aqui 25% da área em modo de produção biológica até 2030. Portanto, temos que ter esta disponibilidade também, mas queremos que as pessoas tenham sustentabilidade económica nas suas explorações. Os requisitos obrigatórios para os produtores poderem então para terem a certificação da agricultura biológica, primeiro tem que ter um contrato com um organismo de controlo, e esse organismo tem que ser reconhecido pela autoridade competente em Portugal, portanto, neste caso pela DGADR, que é a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, e tem que ter a acreditação pelo Instituto Português da Acreditação. Depois tem que ter uma notificação de atividade no site então da DGADR. Tem que ter um sistema de registros robusto, porque o regulamento obriga a que haja sempre uma documentação de base, ou seja, todas as práticas culturais que efetuam, todas as produções têm que ser registadas, tem que ser mantido as faturas de compra, as faturas de venda, e só então, cumprindo todos estes requisitos, é que tem direito a ter um certificado válido, que neste momento é emitido e publicado numa plataforma da Comissão Europeia, que é a plataforma Traces, onde estão os certificados de todos os produtores da União Europeia, e aí já podem então fazer a alegação dos produtos biológicos. A obtenção do selo passa neste momento todo o processo pela entidade nacional, que é a Direção-Geral de Desenvolvimento Rural. E, portanto, temos a DGADR, portanto, temos aqui esta entidade a nível nacional que faz este controlo, que está na sua competência ou na competência de entidades delegadas, portanto, que são os organismos de controlo e de certificação. Portanto, estes organismos de controlo e certificação fazem todo o trabalho de acompanhamento junto do produtor, acompanham também no seu período de conversão e depois também, quando toda a checklist estiver cumprida, depois é-lhes atribuída então a certificação. A reconversão do solo foi um processo muito árduo. Isto eram terrenos de plantação de milho e, como todos os terrenos de plantação de milho, eles acontecem, a fresagem da terra acontece no início do arranque do verão e da primavera, do tempo quente, e com este tempo quente traz todas as piores infestantes que nós temos aqui neste clima. Uma delas é a junça, e tínhamos aqui um legado de junça que era um manto relevado que não deixava desenvolver mais nada.
Houve muito trabalho de limpeza constante, reincidência nessa limpeza, e houve também a necessidade de estabelecer uma cobertura no solo que nos permitisse controlar melhor estas infestantes. Depois fomos crescendo, fomos ganhando mais camas, pedindo mais terrenos também ao meu tio, que era quem cultivava estes terrenos. O controle de certificação e de agricultura biológica tem que envolver todas as atividades, todas as fases de produção. Os organismos de controle fazem inspeções ao longo do ano, consoante a atividade que estamos a falar, vão fazendo inspeções. Tem que ter, no mínimo, uma inspeção de rotina anual. O regulamento também obriga a que haja pelo menos 10% de repetições, portanto, além de terem inspeção anual, também têm repetições. Também podem ter visitas não anunciadas, portanto, sem qualquer aviso prévio, e para além disso são efetuadas recolhas de amostra para análise laboratorial para detecção de resíduos. Como é que a CCDR apoia esta produção? E realmente temos aqui os olhos muito postos nos produtores, porque são eles que necessitam de todos os cuidados e de todo o acolhimento, precisamente para termos aqui produtos de qualidade. E nós o que queremos é que as suas explorações sejam sustentáveis a nível ambiental, mas que também sejam sustentáveis a nível económico, porque só assim é que conseguimos reter valor nos territórios rurais. E naturalmente a CCDR tem aqui uma diversidade de ações que não passa só pelas ajudas, não passa só pelos apoios ao investimento, mas passa também pela rede nacional da PAC, onde nós somos membros parceiros, onde nós diversificamos muitas das nossas ações, particularmente viradas a faixas etárias mais jovens, é o que nós estamos a fazer neste momento. A agricultura química não era para mim de toda uma hipótese, e quando nós encontramos esta questão da junça e das infestantes, a primeira coisa que uma pessoa pensa é desistir. Parece quase impossível conseguir dar a volta a isso. Mas ao longo dos anos, após o terceiro ano, o quarto ano, o quinto ano, começámos a perceber que realmente o solo estava a ficar cada vez mais fértil, as ervas infestantes já não vinham com tanta força, e nós próprios começámos também a compreender por observação as ferramentas que a forma como poderíamos dominar mais estas ervas. Por exemplo, o controle das ervas, não fresar uma terra durante o verão é muito importante para não virem essas infestantes. Quanto menos se manobrar a terra no verão, melhor. Também temos projetos de inovação, também apoiamos e temos em várias parcerias institucionais, onde também queremos que a tecnologia que seja experimentada, que surja, seja também adaptada a estas zonas de minifundo e zonas que necessitam também, portanto, não termos só tecnologia nas grandes produções, fazemos também tecnologia que sirva o agricultor e que o ajude o produtor agrícola, e portanto naturalmente depois temos aqui o acompanhamento dos mercados, temos a parte da formação profissional, onde homologamos e onde acompanhamos as ações de formação dadas pelas entidades formadoras em modo de produção biológica. A Comissão Europeia tem linhas de apoio, não é? Portanto, os agricultores biológicos podem aceder aos subsídios, nomeadamente no âmbito da PEPAC e das medidas agroambientais. Isto no inverno são os verdes, couves, alface, as conservas que se fazem durante o verão e que dão para vender no inverno, rúcula, selgas, couve-quele, couves de várias variedades, a toscana, couve roxa, lombarda, coração, a troncha, estas florzinhas e estes brotes, tudo isto vai sendo reconhecido na cozinha e na culinária, nas saladas, e fico muito contente também de fazer uma parceria com um restaurante que é um restaurante de autor e que valorizam imenso estas coisas diferentes, não é? E que gostam de explorar as flores na comida e as plantas medicinais. Muitas ervas selvagens, ceboletes, cebolinhos, salsas, coentros, hortelãs vietnamitas. Claro que eles também plantam algumas coisas, mas é maioritariamente isso. Usamos bastante em saladas e nos sides e acompanhamentos de pratos. Portanto, é sempre difícil
estabelecer-me. Economicamente é sempre difícil este processo, mas desde que para mim, eu sempre tive esta máxima, desde que eu não tenha que pensar no dinheiro, está tudo certo, porque o objetivo maior de um projeto destes não é o monetário nem é o financeiro. E fazer crescer uma comunidade de pessoas que desenvolvam mais esta consciência, que desenvolvam mais a consciência de comerem local, comerem sazonal. Usamos muito madeira e carvão, cozinhamos muita coisa na chama. Eu não diria tanto equilibrar, não diria tanto realçar, mas sim, naturalmente a coisa equilibra-se por ela própria. Claro que o clássico a definição de um prato tem com sabores, cores, texturas, mas naturalmente é uma harmonização natural das coisas a acontecer. Acho que ninguém gosta de comer um peixe sem o vegetal ou uma carne sem o vegetal, logo as coisas acabam por se complementar um bocadinho. Eu consigo manter a mesma família de clientes desde há muitos anos. Isso é, para mim, a maior prova de que há reconhecimento pelo trabalho. Criámos um evento regular, que é o Dia Aberto, em que tentamos conjugar todas essas três vertentes, que é do workshop de cogumelos, do almoço, o almoço com os produtos da horta e dos cogumelos, e a oficina de conservas da parte da tarde, e sempre com a visita à horta, para quem quiser. Nós usamos muito o grelhador e grelhamos muita coisa, mas abóboras, couves, mesmo ervas grelhadas, incrível. Basicamente aquilo que se fazia antigamente e que deixámos de fazer. Toda a gente hoje em dia tem placas vitrocerâmicas em casa e já pouca gente cozinha com madeira e fogo. Temos aqui algo que não podemos evitar de falar, que são a parte das alterações climáticas, que efetivamente estão a impactar negativamente nos ciclos produtivos das plantas, no aparecimento de pragas e doenças. As pessoas não querem abdicar de comer tomate todo o ano, não querem abdicar de comer tudo aquilo que está a dispor no supermercado e que ainda por cima conseguem, mesmo vindo do outro lado do oceano, conseguem a menor preço do que eu, para tornar este negócio sustentável, tenho que ter como preço. Temos aqui este desafio também que passa muito pela sensibilização do consumidor, onde estes produtos estão acessíveis, se calhar, a alguma faixa de consumidores e não ao grosso dos consumidores que, se calhar, têm um menor poder de compra. Portanto, esta questão do preço, muitas das vezes, e quando temos pouco poder de compra, vamos ao que é mais barato, não é? Obviamente que temos aqui uma grande mais-valia, que é termos produtos sazonais e produtos da época. Portanto, nós também na CCDR Centro estamos a desenvolver a agenda para a valorização da dieta mediterrânica e, naturalmente, que estes produtos que têm esta sazonalidade e este modo de produção têm um encaixe perfeito naquilo que queremos dinamizar junto dos nossos territórios rurais. A certificação foi um elemento super importante para conseguir chegar a mais pessoas. Na verdade, nós fazíamos já as premissas da agricultura biológica e do modo de produção biológico, já as implementávamos antes de iniciar este projeto. Os maiores desafios para cumprirem, podemos falar na burocracia, não é? Porque tem que haver uma grande manutenção de registros. Os produtores agrícolas têm que ter os cadernos de campo, onde registam todas as práticas culturais efetuadas, todas as aplicações de fertilizantes, produtos fitossanitários que são autorizados em agricultura biológica, têm que manter, lá está, as faturas de compra e venda, têm que permitir a rastreabilidade e os balanços de massas. Não podemos deixar de falar também nos custos de produção, porque ainda hoje os fatores de produção são mais dispendiosos para a agricultura biológica do que semelhantes para a agricultura convencional. As condições, as alterações climáticas, as condições atmosféricas adversas que podem dificultar, não é, e diminuir a produtividade dos produtores. E depois temos os desafios técnicos, porque os produtores biológicos não podem pensar que vão converter a sua exploração à agricultura biológica
seguindo as práticas do convencional, usando apenas fatores de produção permitidos. Não, é toda uma filosofia diferente, é todo um modo de trabalhar o solo diferente e, portanto, tem que ter conhecimentos técnicos para produzir a agricultura biológica. A nível do futuro da agricultura biológica, quer na região centro, quer no país, obviamente, e mais uma vez eu passo a dizer que isto tem que ser visto de uma forma integrada, não é? Nós tivemos um aumento desde 2018 até 2023 de área em agricultura biológica de cerca de 35% na região centro. Isto também acompanhou a evolução a nível nacional, portanto, com a mesma percentagem. Obviamente que temos aqui um conjunto de operadores na região centro que tem esta mais-valia, que tem este compromisso com este modo de produção biológica e, naturalmente, a evolução é que ser cada vez mais. Saber os produtores onde é que podem ir beber esta informação para implementar nas suas explorações. Eu acho que depois, quando este trabalho de efetiva proximidade é que se consegue depois alavancar a agricultura biológica no seu todo e, naturalmente, deixar de ser aquele nicho de mercado para passar a ser um consumo coletivo e, naturalmente, termos aqui esta discriminação positiva para produtos que no seu todo são produzidos em modo de produção sustentável. Existiu sempre um período de conversão porque o terreno, antes de nós chegarmos, não era em agricultura biológica. E das dificuldades que tivemos, já falei, e sobretudo foram as infestantes, porque a nível de fitofármacos que eu posso mesmo utilizar em agricultura biológica, eu não, pura e simplesmente não os utilizo e acredito sempre que isto se balance tudo entre aromáticas e a diversidade que existe entre plantações. Daqui estão as couves, ali estão berinjelas. A agricultura biológica tem vindo a crescer muito nos últimos anos e a perspectiva é que continue a crescer, porque cada vez mais estamos preocupados com o ambiente, com a sustentabilidade, com a preocupação do solo e a agricultura biológica é a base disto tudo, não é? Ou seja, a certificação é mais um gasto, não é? Mais uma despesa, que tudo pesado é bastante, mas teve que ser mesmo necessário para poder ter um lugar no mercado merecido, porque produzir em modo biológico dá muito mais trabalho do que uma produção de agricultura industrial. Chega lá um trator e faz tudo. Nós aqui temos muito contacto entre a mão e a terra e a mão e a planta. Ao não usarmos produtos químicos, não estamos a contaminar o solo, não estamos a contaminar a água e, portanto, os produtores cada vez mais devem apostar na agricultura biológica e o consumidor cada vez está mais preocupado e, portanto, cada vez há mais consumidores à procura de produtos biológicos, produtos sustentáveis. É pena é que quem produz biológico é que tenha que pagar. Está um mundo um bocadinho ao contrário. Lança aqui o desafio porque já existe um controlo, como eu estou inscrita no PU, que é o Pedido Único para a Agricultura Biológica, existe um controlo já deste mesmo processo. Existe um controlo anual que é feito pelo IFAP e pelo DRAP e eu gostaria muito que esse controlo que é feito por uma entidade pública pudesse substituir uma entidade privada que faz esta certificação, porque o controlo é exatamente o mesmo e por que não substituir, não é? De maneira a que fosse mais justo para o produtor que produz amigo da natureza não ter que ser mais honorado do que o produtor que produz industrialmente e com químicos. Acho que as pessoas não nos procuram por usarmos produtos biológicos, também não que o divulguemos e apregoemos a toda a gente que usamos produto biológico, mas naturalmente todos nós queremos trabalhar com o melhor produto que conseguimos arranjar e, naturalmente, o produto com menos intervenção vai ser um bocadinho melhor e no pico da sazonalidade. São produtos seguros, são produtos que são produzidos de uma forma totalmente diferente. O agricultor biológico preocupa-se efetivamente com o enriquecer o solo.
com o não contaminar os lençóis freáticos, em termos água para por muitos e muitos anos. Acho que os novos jovens podem encontrar aqui uma forma de se fixarem nos seus territórios, porque ser agricultor é bom, ser agricultor é bonito. Obviamente que tem os seus prós e os seus contras, como todas as profissões, mas o que queremos é que cada vez mais estes jovens não fujam, que este valor que nós criamos fique nos territórios e consigam conciliar com as suas atividades profissionais. E acho que é mesmo importante nós ligarmos àquilo que é a nossa soberania, não só alimentar, mas a saúde pelos alimentos, a saúde pela comida e a consciência de comer mais saudável.